Olá, uma boa noite a você. STF volta a julgar sobras eleitorais esta semana. Especialistas alertam para possível insegurança jurídica. Parlamento de Portugal aprova queda do governo e o país deve ter novas eleições. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Consórcio Bradesco. O que mais contempla no país, contrate pelo app. O Supremo Tribunal Federal deve julgar nesta quinta-feira os recursos que podem tirar o mandato de 7 deputados federais. Especialistas avaliam que a medida vai gerar insegurança jurídica. As ações questionam as novas regras para a distribuição das sobras eleitorais. Essas vagas não foram preenchidas pela aplicação do quociente eleitoral, que é o número mínimo de votos necessários para que um partido ocupe uma cadeira no Legislativo. No ano passado, o Supremo decidiu que todos os partidos poderiam disputar as sobras, e não somente os que cumprissem a regra de desempenho. Novos recursos foram parar no plenário virtual. Os ministros passaram a entender que a regra deveria valer de forma retroativa, a partir de 2022. Mas antes que a decisão fosse consolidada, o ministro André Mendonça pediu destaque, o que zera o placar e leva o caso ao plenário físico. Se a maioria dos ministros reafirmar a regra, 7 deputados federais que já exerceram mais da metade do mandato podem perder suas vagas. A decisão retiraria do cargo os deputados Silvia Waiapi, Sonise Barbosa, Gorete, Augusto Púpio, Lázaro Botelho, Gilvan Máximo e Lebrão. Para especialistas, a mudança poderia gerar insegurança jurídica. Se você parar para pensar que em 2022 a eleição foi realizada de acordo com uma determinada regra, e se essa regra, 2, 3 anos depois, é reconhecida pelo Supremo como inválida, né, é preciso trabalhar, do ponto de vista das consequências da decisão, como é que isso vai ser assimilado pelos protagonistas do processo eleitoral, mas, sobretudo, pela sociedade brasileira. Outro problema com uma troca de cadeiras depois de mais da metade do mandato é a credibilidade do sistema eleitoral. O próprio TSE discutiu essa regra e, quando parecia que estava tudo solidificado, um recurso para o Supremo vai lá e muda tudo isso. Então, gera um conflito entre Supremo e TSE e acaba pondo, isso é óbvio, uma certa descredibilidade ao próprio Tribunal Superior Eleitoral e à segurança jurídica como um todo. Portugal deverá ter novas eleições. Isso porque o parlamento rejeitou uma medida que tentava manter o governo atual. O primeiro-ministro Luís Montenegro se envolveu num escândalo após a acusação de que o governo pagava por consultorias a uma empresa da família dele. Montenegro tentou recorrer, mas foi derrotado no parlamento. O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, se reúne nesta quarta-feira com os partidos para definir as novas eleições que devem acontecer no mês de maio. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite, cuide-se. Tchau.